De volta pela graça de Deus, apresentando mais um programa, Fé Perfeita, e desejando a todos que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Quero dizer a você, amigo telespectador, que temos feito os últimos programas, apresentado os últimos programas, tratando de responder perguntas em que muitas pessoas gostariam de ser esclarecidas a respeito de alguns pontos que temos apresentado dentro deste programa. Eu quero dizer a você que eu tenho consciência e não estou de maneira nenhuma ignorando que muitas pessoas perguntem e que algumas pessoas até de alguma maneira se tornem opositoras ou por algum momento estejam irritadas ou preocupadas ou discordem daquilo que nós estamos apresentando, porque estou lutando contra uma tradição que foi acoplada ao cristianismo, como, por exemplo, a doutrina da Trindade, que é um dos pontos mais polêmicos que nós sempre estamos tratando a respeito dele aqui no programa e respondendo a muitas perguntas que nos são dirigidas com relação a esta matéria. Eu recebi um e-mail de uma telespectadora que pergunta por que o senhor não crê na Trindade. A minha resposta para ela foi simples e clara e objetiva. Ora, nós não cremos na doutrina da Trindade porque, na verdade, nós não podemos crer na Trindade porque ela não existe. Deixa eu dizer isto com todas as letras, da maneira mais clara e mais sincera e objetiva para você, meu irmão que está me assistindo. Olha, a Bíblia nunca tratou de um Deus em três pessoas. Isto não é verdade. Trindade, no dicionário do Aurélio, quer dizer divindade tríplice das religiões pagãs. Na verdade, o paganismo que nós conhecemos na mitologia, disfarçadamente foi introduzido no cristianismo, porque a Bíblia é um livro profético. E no verso 4 da carta de Judas, Judas disse que alguns homens ímpios que já estavam escritos para este propósito introduziram dissolução entre o cristianismo e transformaram o Deus único, não é? Senhor e Salvador nosso Jesus Cristo, negando que, na verdade, a expressão da Bíblia, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo aquele que nega este espírito, que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, numa linguagem bem clara e bem acessível, confessar que Jesus Cristo veio em carne é reconhecer o Deus Espírito materializado em um corpo chamado Jesus Cristo. Isto é confessar que Jesus veio em carne. E isto é o que a Bíblia chama de ser de Deus. Mas dizer que Jesus Cristo é uma segunda pessoa numa divindade que na verdade é pagã, é anticristo. Isto é uma coisa que você precisa entender. O mistério da divindade não é o mistério da Trindade. A Trindade, dentro das Escrituras, é o mistério da iniquidade. Por que iniquidade? Porque é o paganismo disfarçado em terminologias cristãs de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esta doutrina que foi criada no Concílio de Nicéia em 325 e depois dada como dogma em 381 no Concílio de Constantinopla e mais tarde
então abraçada pelo movimento da Reforma, porque deixa eu falar isso um pouco mais claro para você. Todo mundo sabe que a partir do ano 381, pela primeira vez é mencionada a palavra católica na história. E de 381 para cá, foi considerado cristão católico todo aquele que professasse a crença nas três pessoas da suposta Santíssima Trindade. Quem não confessasse esta crença em três pessoas era chamado de herético. Isto porque a Igreja Católica, desde o ano 381, se tornou a igreja oficial do Estado. Sabemos pela história os absurdos que os papas fizeram e que a Igreja praticou. Isto está estampado diante de nós, de toda sorte de aberrações e de tantas mudanças que nunca foram praticadas pelos apóstolos, mas que agora, segundo a autoridade papal, eles podiam mudar e estabelecer regras e normas que nada têm a ver com os princípios bíblicos. Sabendo disto e por este comportamento, por causa de indulgência, por causa de prostituição, por causa de confiscação, por causa de uma ceia, não é? Uma hóstia que era ministrada como sendo o corpo de Cristo, e por causa de penitências, então um monge católico chamado Martim Lutero se levanta não para dividir a igreja, mas para trazer a igreja aos seus princípios. E então a igreja não aceitou e o Papa o expulsou e o excomungou. Mas Lutero era um professante da fé católica. E sendo professante da fé católica, ele era um seguidor desta doutrina chamada Trindade, que houvera sido criada no Concílio de Nicéia em 325 e que, na verdade, teve seu princípio na fundação de Roma, do Império, lá no ano 753 a.C. Amigo telespectador, então temos uma reforma protestante que é produto do protesto de Lutero contra os absurdos que a igreja houvera praticado, no ano 1517, e então nasce dos luteranos os anglicanos, depois os anabatistas e depois os presbiterianos e os metodistas e todo o movimento pentecostal. Tudo isto é um segmento do catolicismo reformado que é chamado de protestantismo. Quero lembrar a você que isto não deve ser estranhado, porque a Bíblia já afirmava que era necessário haver uma restauração de todas as coisas e que Deus enviaria um profeta para fazer esta restauração. Quando a profecia se cumpre, em nenhum momento ela foi reconhecida. Não foi reconhecida João Batista, que era a voz do que clamava no deserto. Cristo não foi reconhecido como Messias, e agora você não pode esperar que aquele que viria para restaurar todas as coisas antes da vinda do Senhor seria então reconhecido. Muito poucos, só os eleitos reconhecerão. Então, a pergunta é: por que não crer na Trindade? Porque nós não podemos crer na Trindade porque a Trindade é antibíblica. O que nós temos na Bíblia é um Deus que é espírito, infinito e invisível. Sendo espírito, não tem carne, não tem ossos. Sendo infinito,
enche os céus e a terra. Sendo invisível, nunca foi visto por homem algum. Este Deus, para salvar o homem dos seus pecados, precisava ser o parente redentor. Então, teria que se fazer semelhante ao homem. Ele tem que criar um corpo. E quando ele cria, ele gera este corpo no ventre de Maria, automaticamente este Deus que gerou é chamado Pai. Aquele óvulo com aquele gens que foi colocado no ventre de Maria começa, como em todos os seres humanos, uma multiplicação. Se divide em 2, em 4, em 8, 16, 32, 64, 128 células e vai se multiplicando. E quando vai se multiplicando, vai se formando então um corpo. 9 meses mais tarde, este corpo nasce. Todo que nasce é chamado filho. Filho é a carne. O espírito é o Pai que gerou esta carne para habitar neste corpo e vir. Então agora você vai ver o Deus que é espírito em carne humana. Não é assim que a Bíblia diz? E Deus se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1, versículo 14. Muito bem, este Deus Espírito que enche os céus e a terra estava agora no corpo de Cristo e também no céu ao mesmo tempo. Jesus disse isto a Nicodemos, São João capítulo 3, versículo 13. Ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. Mas ele estava aqui e estava lá, porque ele é o Deus infinito. Quando ele então vai à cruz e derrama seu sangue e paga o preço do pecado, é óbvio, se este Espírito, Deus, não tivesse saído deste corpo, aquele corpo nunca teria morrido, porque Deus é imortal. Então ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Por favor, lembre que Deus é espírito, e espírito não tem carne, não tem ossos. Portanto, a expressão o ouvido do Senhor, a mão do Senhor, a direita do Senhor, são apenas força de expressão, viu? Porque quando a Bíblia diz a mão do Senhor, Deus não tem um braço e uma mão de carne como eu tenho, porque ele enche os céus e a terra. Deus não tem um ouvido, ele é o autor da sabedoria, ele capta todas as coisas. Deus não tem uns lábios como o meu, ele precisa do ser humano para isto, então ele precisava de um corpo. Quando ele diz em tuas mãos, ele estava dizendo: eu estou deixando este corpo, sabe? E ele rende o espírito e então o corpo morre. 3 dias depois, este Deus Espírito infinito, invisível, imortal, levanta aquele corpo novamente e agora, tendo efetuado a obra da redenção, derramado sangue, ele volta na forma de espírito. Eu quero lembrar a você que Paulo encontra Jesus não em um corpo de carne, mas como um halo de luz, como ele era lá no tabernáculo de Moisés, no Antigo Testamento. Veja, e ele próprio Jesus havia dito que ele iria e voltaria. Ele saiu da forma física humana e voltou como Espírito Santo para guiar, dirigir e nos fazer lembrar tudo quanto ele houvera nos ensinado. Eu estou citando as Escrituras para você, para que você entenda o que é que a Bíblia faz referência a Pai, Filho e Espírito Santo. Não me fale nunca em 3 pessoas, são 3 ofícios do mesmo Deus, como eu,
posso ser médico, advogado e promotor, não é? Ou posso ser médico, advogado e odontólogo, mas isto não me faz três pessoas distintas. Isto diz que eu tenho três ofícios. Como pai ele gerou, como filho ele tomou a forma humana e como Espírito Santo ele dirige e consola a sua igreja. Nunca pense em Deus como três pessoas, porque isto é falso, é paganismo e tanto assim o é. Pergunte a qualquer pastor, a qualquer crente, a qualquer padre o que é a Trindade e a única resposta que ele vai ter que dar para você é que é um mistério, porque é um mistério da iniquidade. Mas o mistério da piedade, 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, Paulo diz, grande é o mistério da piedade, Deus se fez carne. Se fez é porque não é. Ele é espírito, mas se fez, tornou-se carne para vir entre nós. Então, já com esta parte montada aqui para você entender como o cristianismo foi engodado por uma doutrina falsa de uma suposta deidade trina, palavra inescriturística, você não tem na Bíblia nem o termo trindade, nem Deus trino, nem trino Deus. E nem tampouco a afirmação que este amigo telespectador, bem intencionado, no melhor do seu entendimento, chega a dizer que as expressões eu e tu indicam personalidades distintas entre o Deus Pai e o Deus Filho. Mostre-me na Bíblia onde você encontra essa expressão Deus Filho. Você encontra Deus Pai, porque é o Deus que gerou. Mas você nunca encontrará a expressão Deus Filho, você encontrará a expressão Filho de Deus e não Deus Filho. Filho de Deus porque era um corpo em que Deus houvera criado e todo aquele que nasce é chamado filho. Então aquele corpo que foi gerado automaticamente é chamado filho. Este telespectador me pergunta se em São Mateus, capítulo 3, verso 17, Jesus imita a voz do Pai. Eu quero falar a você, amigo. A ignorância, não estranha, ignorância quer dizer a falta de conhecimento. A ignorância de que há um Deus Espírito e uma carne que, como todos os humanos, não é, precisam de falar com este Espírito, você vai ver que Jesus se dirigia ao Pai, falando com o Pai, não como uma personalidade distinta, mas era a parte humana falando com a divina. Como humano, Jesus chorou na beira do túmulo de Lázaro. Como Deus, ele mandou Lázaro sair para fora. Como homem, isso é que você precisa ver, são as duas naturezas. A natureza do lado de dentro era o Deus que não se cansa, mas do lado de fora, como homem, ele dormia na proa de um barco cansado. Então, como homem, ele estava dormindo, mas como Deus, ele disse, levanta, aquieta-te, tempestade, para, mar. Isto, amigo telespectador, as pessoas confundem, e então aqui nós temos uma pessoa bem intencionada que quer tentar provar que Jesus estava conversando com o Pai e que o Pai era uma pessoa separada, distinta, porque ele está dizendo aqui personalidades distintas. Não há. Jesus disse, o Pai está em mim. É Ele que faz as obras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem, porque o Pai estava nele, ao Pai, senão através daquele sacrifício, daquele corpo que era a ponte de ligação
entre o homem e o Deus Espírito. Era através daquele corpo que foi feito a reconciliação. Estou citando 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Grande é o mistério da reconciliação. Deus, o Espírito, estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, aqui, amigo telespectador, como você diz que Jesus estava no batismo de Jesus e em São Lucas capítulo 1, verso 35, São Lucas 23, verso 46, ou São Mateus 17, a experiência do Monte da Transfiguração, e o Pai dizendo, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Quer dizer, o Espírito Santo na forma de uma pomba, porque o Espírito Santo é o Deus que criou este corpo. É só você olhar a Bíblia Sagrada, São Mateus capítulo 1, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Pai, porque quando a mulher concebe, minha mulher concebe de mim, automaticamente eu sou o Pai. Se Maria concebeu do Espírito Santo, o Espírito Santo não pode ser uma pessoa separada, porque isso é a bagunça da Trindade. Então, amigo telespectador, este Espírito se manifesta na forma de uma pomba, na forma corpórea de uma pomba, e diz, este é meu Filho, no qual eu tenho prazer de habitar. Ele estava dando um testemunho que ele estava naquele corpo, e que não era uma pessoa separada. Agora, se você está com a mente viciada, embriagado por uma doutrina católica, como um bêbado que olha para um objeto e vê três, é isto que o mundo tem feito. Mas deixa eu terminar o programa. Não se ofenda, porque é isto extremamente bíblico. Preste atenção na expressão do apóstolo Tiago, no capítulo 2, no verso 19. Crês tu que há um só Deus? Fazes bem, pois até os demônios creem e estremecem. Para crermos em três pessoas de uma doutrina pagã, fomos enganados pelo diabo, descemos a uma condição espiritual mais baixa do que a dos demônios, porque nem o diabo, o autor desta doutrina, crê nela. Está na hora de você acordar e você sair fora disto e voltar para a Bíblia. Existe um Deus que se manifestou de três formas diferentes, como Pai gerando, como Filho tomando a forma humana, como Espírito Santo dirigindo e guiando e consolando o seu povo. Espero que ele possa te guiar na verdade e que você abra mão do conceito católico evangélico, que na verdade é, sem dúvida alguma, uma farsa de Satanás, um espírito do anticristo que engodou a maioria do mundo chamado cristão. Olhe Jesus conversando com o Pai, como Davi conversava com a sua alma. Por que te abates, ó minha alma? Por que estás perturbada dentro em mim? Olhe a parte humana falando com a divina e nunca com uma pessoa separada. Fique com a Bíblia e abra mão dos conceitos intelectuais, das discussões eruditas que a Igreja propiciou ao longo dos séculos. Volte para a palavra e creia no Deus de Abraão, no único verdadeiro Deus e a vida eterna, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o único pelo qual importa que sejamos salvos. E se você ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus para se tornar herdeiro dos céus e da terra, aceite o convite agora mesmo. Arrependa-se dos seus pecados,
seja batizado em nome de Jesus Cristo e receba o dom do Espírito Santo, a vida eterna, a comunhão e a reconciliação com Deus e seja dirigido para a Nova Jerusalém. Eu quero convidar você para orar porque meu tempo acabou. Pai, entrego a vida dos telespectadores. O povo precisa da luz da tua face para encontrar a verdade na tua palavra. Abra os olhos do entendimento para que o povo conheça estas coisas. Eu oro agora pela alma, pela saúde, pelo corpo. Eu oro por aquele que está enfermo. Eu oro que o Senhor o levante do leito, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor organize a vida das pessoas. Em nome de Jesus Cristo, fica conosco durante este dia, para a tua glória, te peço. Amém. O Senhor Jesus abençoe mais uma vez a todos vocês, a toda a sua família que está nos acompanhando neste momento. E aproveite para lembrar seus familiares, seus amigos, notifique que o programa Fé Perfeita vai ao ar nesta emissora e neste horário, nesta TV, para fortificar a sua fé e aqueles a quem você ama, você pode avisar a respeito do programa Fé Perfeita. Nós também enviamos gratuitamente literaturas, CDs, DVDs para sua residência e você liga também gratuitamente através do telefone 0800 722 7360. Vou repetir, 0800 722 7360. Você também pode enviar um e-mail para feperfeita@gmail.com e enviar uma carta para a Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba, solicitando estes estudos. O telefone mesmo qual é? É o 0800 722 7360. Gratuitamente você solicita e nós enviamos para a sua residência totalmente gratuito. Acompanhe os nossos cultos através da internet, terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã. Os nossos cultos ao vivo, direto de João Pessoa, da Paraíba, você acompanha no site www.feperfeita.org.br. Neste mesmo site você acompanha a sua TV Fé Perfeita 24 horas transmitindo cultos, programas, hinos, tantos outros vídeos, documentários para elevar a sua fé, para te ajudar aonde você estiver. Você pode acessar feperfeita.org.br. O Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo encontro.